quando o Estado assiste de tal forma que a pessoa nem precisa de ir trabalhar porque o Estado ajuda a pessoa a se virar. É basicamente isso. Assim, nós não somos contra a existência de políticas assistenciais para pessoas que realmente precisam. A questão é que existe uma economia que foi criada baseada no governo dar coisas para as pessoas e as pessoas nem sequer têm um estímulo a procurar um emprego, procurar um trabalho. Então a gente tem regiões inteiras do Brasil em que muitas pessoas não querem trabalhar ou nem sequer precisam. Você tem um modelo no Brasil em que, vamos supor, uma senhora de idade, ela tem a aposentadoria, ela vive na casa dela com a aposentadoria, a filha dela recebe um auxílio do governo, um outro filho trabalha para o prefeito da cidade, que é amigo dele, e aí eles juntam aquele dinheirinho, e quando você vê, eles subsistem de maneira muito, vamos dizer, franciscana, uma vida dura que eles têm, mas não querem correr riscos, não querem progredir de vida, não querem alterar a dinâmica de vida deles, e isso é muito ruim, especialmente para eles, mas é muito ruim também para pessoas que estão no resto do Brasil. Por exemplo, eu peguei o exemplo de uma família que poderia estar no interior de um estado como Maranhão, que é um estado pobre. Mas essa conta está sendo paga, acima de tudo, por um jovem que é um entregador de Uber Eats ou de outros produtos e serviços numa cidade como São Paulo, que ele próprio tem que trabalhar e ele paga a conta dessa outra pessoa. Porque quem está pagando a conta da pessoa, acima de tudo, são os mais pobres no Brasil que pagam impostos. O trabalhador pobre no Brasil, esse é um escravo, porque ele trabalha por ele e pelos outros, porque os impostos impactam ele de sobremaneira. Então, é um modelo muito injusto, especialmente com os mais pobres que trabalham. Não achas que isto deverá obrigar a industrialização de algumas áreas, algumas zonas do Brasil? É o nosso projeto para o Nordeste. A região Nordeste do Brasil precisa definitivamente ser industrializada e, se não industrializada nos termos clássicos que a gente fala de industrialização, é aumentar a complexidade da economia de lá. E hoje, para uma economia que ela é muito primária, qualquer coisa aumenta a complexidade. Então, se a gente traz a agricultura mecanizada que a gente tem na região oeste do Brasil, e ela chega no Nordeste, como está chegando, ela já muda as cidades. As cidades já mudam a dinâmica, porque começa a surgir serviços para atender aquelas pessoas que têm uma renda mais alta. Se você consegue colocar, por exemplo, a gente sempre discute muito, uma indústria de biodiesel ligada a essa indústria de milho e soja nessa região centro-oeste e nordeste, você começa a ter faturamento grande, você começa a ter arrecadação de impostos, engenheiros são contratados, esse engenheiro precisa de um dentista, precisa de um restaurante melhor. Então você dinamiza essa economia. Isso é obrigação, o Estado tem esse papel. Então, nós somos, ao mesmo tempo que nós somos liberais em termos econômicos na hora de querer reduzir o tamanho do Estado, tirar privilégios, nós também entendemos que o Estado tem um papel muito sério em fomentar a atividade econômica. Porque é muito simples e é muito fácil para um cara como o Lula ficar rodando pelo Brasil falando assim, eu vou te dar agora gás, eu vou te dar energia elétrica, vou te dar isso. Ele sempre fica oferecendo coisas com o dinheiro dos outros. Porque isso é fácil, você taxa, tira de uma pessoa que está trabalhando e dá para outra e fala que você que fez isso. Difícil é você gerar uma cadeia complexa de produção, que muitas pessoas trabalham, investem e que fazem a roda girar. Isso é o complexo. Até porque depois lança desafios de sustentabilidade desse tipo de políticas. Sim. Obviamente o Brasil também é conhecido por ser um destino turístico de privilégio, mas não há forma de deslocalizar ou de retirar o turismo dos desafios de segurança que o Brasil apresenta. O que é que pode ser feito em relação a isso? E isto indexado também a uma justiça que seja uma justiça que protege de facto os inocentes ou, neste caso, castiga de facto os criminosos. Olha, até quem dera a nossa questão de segurança fosse só para resolver o turismo. Nós simplesmente vivemos um regime opressivo tocado pelo crime organizado e o maior responsável por isso é o Estado brasileiro. As penas no Brasil são, assim, assustadoramente baixas. A reincidência não é punida como tem que ser. Eu estava discutindo, vindo para cá, o caso de um português que a população estava reclamando que um português, após assaltar bancos por 4 vezes, ele pegou 32 anos de cadeia, mas cumpriu apenas 30. No Brasil, essa pessoa não ficaria presa 3 anos. Mesmo sendo reincidente. No Brasil, crimes odiosos, como estupro, são crimes que, por vezes, a pessoa cumpre apenas 2 anos de cadeia. Então, no Brasil, ser um criminoso recompensa. As nossas leis são extremamente brandas, o nosso processo penal, além de lento, ele é pró-bandido, e as pessoas se sentem inseguras. Vale muito mais a pena para uma pessoa ser um bandido do que ser um trabalhador. Imagine que você é um jovem numa favela no Brasil. A pessoa que está nos assistindo vai entender. Esse jovem na favela, que já não teve uma instrução grande e já é difícil viver, é caro viver no Brasil, é custoso, ele não vai ter um grande emprego.
pelo menos no começo da carreira dele. Aí ele vê o amigo dele que estudava com ele na escola, entrando pro crime organizado, compra uma moto, compra um carro, as meninas olham para ele vai na festa, todo mundo acha ele poderoso. Isso acontece na casa das dezenas, centenas de milhares de jovens que se promovem. Enquanto o outro quer ser um trabalhador, ele paga a conta, ele é um otário e o celular dele ainda é roubado. Então você não tem nenhum estímulo para a pessoa ser um trabalhador. Todo estímulo é construído para você ser um bandido. E as nossas propostas são muito duras para acabar com isso. Não só acabar com o crime como um todo, acabar com a cultura por trás do crime, as músicas por trás do crime, as festas por trás do crime. Isso muita gente considera polêmico, muita gente vai falar, mas você quer censurar isso? Pois bem, eu quero. Eu acho que se você está em Israel e você vai fazer propaganda para a Al-Qaeda, para o Hamas, você tem que ser preso. Eu acho que se você está no Brasil e você faz propaganda para o Comando Vermelho, você tem que ser preso. O Comando Vermelho é uma entidade terrorista. O Comando Vermelho mata todos os dias dezenas de pessoas no Brasil. Todos os dias. Dezenas de pessoas são mortas a mando direto ou indireto do Comando Vermelho. E nós aceitamos isso. Para mim, alguém falou do Comando Vermelho, essa pessoa tem que ir presa. E não é porque eu sou um radical do terceiro mundo do Brasil. Não, a legislação da Dinamarca prevê isso. Nos Estados Unidos tem legislação similar prevendo isso. A Suécia baixou agora a idade de responsabilidade criminal para os 13 anos de idade, Sim. por exemplo. E tem gente que acha isso um exagero. Veja, se o jovem é capaz, ele tem força de cometer um crime hediondo, ele também tem que ter força de aguentar as consequências disso. Né? Mas o Brasil é um dos países com legislação mais leniente em termos criminais do mundo e um dos estados mais ineficientes em aplicar a pena. Utilizando depois algo que acontece, por exemplo, em Portugal, onde nós vemos que a justiça é forte para os fracos, mas branda com os poderosos, o quão importante é que uma justiça como a que eventualmente o Renan quererá implementar, de facto puna os casos de corrupção que envolvem os detentores de cargos públicos. O Brasil, a lei, ela é branda com os pequenos e com os grandes. Na verdade, ela é branda com todo mundo na hora do cometimento do crime. Então, se você assalta um banco, a chance de você ficar preso por muito tempo é mínima. E se você foi o mandatário do assalto ao banco, ou se você participou de um esquema de corrupção com um banco, como está acontecendo agora no Brasil, você também escapa. Inclusive, o homem que fez a maior fraude bancária da história do Brasil, uma das 5 maiores da história do mundo, ele está solto nesse instante. Ele ficou preso 3 dias no Brasil. E já foi liberado. Que há ali indícios também de um esquema qualquer de... A la Epstein. Eu fui a primeira pessoa a falar disso no Brasil. O nome dele é Daniel Vorcaro. E sim, ele organizava festas sexuais com figuras políticas proeminentes no Brasil, com dançarinas, com cantoras famosas do Brasil, influencers de moda no Brasil. É um escândalo assustador. E ele não foi preso, ele está solto. Os sócios deles estão soltos. Ele tinha um sócio que chamava Fabiano Zettel, que ele está solto, ele ainda era pastor de uma igreja e promovia essas festas. O que acontece? A legislação, ela é branda para o crime organizado, porque ela precisa ser branda para o criminoso de colarinho branco, para o político. O processo penal no Brasil tem uma coisa chamada progressão de pena. Se você está preso 1, 2 anos, se você se comporta bem, o seu advogado vai peticionando no juiz, olha, ele está se comportando bem, vamos progredir a pena. E o juiz progride. Tanto para o colarinho branco quanto para o criminoso violento. Então, muitos projetos passam na Câmara dos Deputados e quando vão ao Senado no Brasil, que é um modelo bicameral o Brasil, o Senado não faz nada, não anda com o projeto, porque eles têm medo, né, ao atacar o criminoso violento, também atacar eles. Então, nós vamos atacar as duas coisas. Esse é o tema mais importante do Brasil hoje. Olha, Renan, creio que vocês de alguma forma também apresentam uma ruptura com o sistema vigente, porque algumas das vossas propostas tendem para uma avaliação do desempenho dos detentores de cargos públicos, nomeadamente prefeitos e governadores. Quão importante é que, de facto, o presidente do Brasil tenha a real consciência das metas que estão ou não a ser alcançadas nas diferentes regiões? Primeiro, eu queria parabenizar, porque é a primeira entrevista que eu faço que falam dessa proposta, que para mim a proposta é essencial para mudar o Brasil, tá? Rodei o Brasil, uma parte dos rádios e TVs não me fizeram essa pergunta. Muito bom mesmo. Essa proposta é essencial. A gente percebe no Brasil que as cidades pequenas, especialmente os lugares mais pobres, apresentam uma administração pública horrível e as pessoas mal sabem por que votam. Porque no Brasil a regra é a venda de voto. As pessoas vendem seu voto e os políticos compram. Isso acontece de 2 em 2 anos no Brasil. Esta é a base da democracia brasileira. Falar que o Brasil é um país democrático, igual ficam
Ah, não, a democracia é isso. É mentira. O Brasil não tem democracia. O Brasil tem um regime de compra de votos em que as pessoas não avaliam o seu político e o seu político ele é eleito e reeleito sem melhorar objetivamente a vida da pessoa. Então, quando a gente pega índices objetivos sobre segurança, educação, cobertura de esgoto, cobertura de água, de fornecimento de água, tem lugares que não há melhora, mas o prefeito é reeleito com 70% dos votos. Porque ele compra as pessoas sequer, nos lugares mais pobres, mais humildes do Brasil, sequer sabem avaliar o que é uma gestão boa ou ruim. O que nós estamos falando de maneira clara é, já que as pessoas não sabem avaliar, é preciso que haja, vamos dizer, critérios objetivos que sejam, vamos dizer, isentos de qualquer avaliação ideológica. Todo mundo que prefere, em qualquer linha ideológica, que um brasileiro escreva melhor português, leia melhor português, saiba fazer operações de matemática básicas, que saiba escrever o próprio nome e ler um texto com alguma complexidade. Todo mundo quer isso. Todo mundo quer cobertura máxima de esgoto e fornecimento de água limpa para as pessoas ao máximo. Todo mundo quer os menores índices possíveis de violência. Todo mundo quer a maior cobertura possível do serviço de saúde na cidade. Isso é possível de avaliar. Na verdade, já existem as avaliações. A questão que nós queremos fazer é, um prefeito, caso ele não cumpra o mínimo, ele perde os direitos políticos dele por 8 anos naquele município. E se aquele município não consegue, por 8 anos, ou seja, 2 gestões, não consegue cumprir esses requisitos básicos, é colocado um interventor que vai trabalhar apenas para cumprir esses objetivos. E a população naquele período não vota até que ele resolva esse problema social e aí depois aquela cidade volta a ter voto. Por quê? Porque está provado que desde 88, com o retorno da Constituição, a democracia fez muito mal ao Brasil. E essa é a minha provocação que eu faço para todo mundo. A democracia brasileira foi um fracasso. É um fracasso em todos os termos. O Brasil da Constituição de 88 para cá é um país que perdeu relevância internacional, foi ultrapassado por outros países, é um país menor, é um país com menor capacidade de investimento, menos relevante internacionalmente. Portanto, a democracia não tornou a gente também mais capaz de sequer debater internamente nossos temas, porque as pessoas ainda continuam ignorantes em muitos termos e muito pobres. Então, essa democracia, com esse sistema de incentivo, falhou. E a gente precisa corrigir ela se quisermos ter uma democracia. Eu sou democrata, eu quero, mas não nos termos atuais. E é aí onde o papel do presidente é importante, ou seja, enquanto interventor junto dos governadores, para que sejam cumpridas essas metas. Porque existe o artigo 34, 35 e 36 da Constituição brasileira que permite, dentro de determinadas circunstâncias, você fazer uma intervenção, especialmente nos estados. Os estados fazem as intervenções nos municípios. O que a gente está propondo é que o governo federal faça a intervenção nos municípios. Primeiro, a gente vai fazer uma fusão, uma reforma administrativa, fundindo municípios no Brasil, diminuindo nesses mais de 5 mil municípios para, no máximo, 2.800. Fundiu. Porque a gente tem municípios de 2, 3 mil habitantes que custam um absurdo para o governo federal. E eles são, vamos dizer, inutilidades administrativas, especialmente quando eles não cumprem o básico, que é entregar os serviços públicos decentes para as pessoas. Portanto, nós vamos fundir esses municípios, gerar caixa para a União e, paralelamente, o governo federal tem que nomear os interventores. Há casos, como está acontecendo agora no Maranhão, em que o governo estadual nomeia um interventor no município e esse interventor faz parte de algum tipo de arranjo político local e ligado a uma oligarquia local. Os interventores eles têm que ser de pessoas de fora daquele estado, que vão apenas cumprir uma meta. E com regras muito específicas. Eles vão cumprir uma meta. Está faltando tanto de orçamento para a saúde, nós vamos resolver esse orçamento e nós vamos entregar o número de atendimento necessário. Olha, as escolas não estão entregando esse índice mínimo de desempenho na prova nacional, nós vamos entregar agora esses índices. É isso, o interventor tem que entregar isso. Entregando, a gente vai conseguir subir não só a qualidade da representação, mas a gente vai melhorar o IDH dos municípios. Nós temos um problema de desenvolvimento humano que faz com que a maior parte dos municípios brasileiros do norte do Brasil, norte e nordeste, tenham esse índice de desenvolvimento humano similar à da África subsaariana nas partes mais pobres. Na verdade, se eu for para o Quênia, se eu for para Ruanda, eu vou encontrar lugares com IDH muito superior e qualidade de vida superior a regiões do Nordeste do Brasil, mesmo sendo mais pobres. Então, nós estamos fazendo algo de muito errado para que lugares que são mais pobres se organizem e sejam, vamos dizer, se respeitem mutuamente muito mais do que nós. E de alguma forma deem uma melhor qualidade de vida aos seus habitantes do que o Brasil.